Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que estivessem na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos que ouviam o menino estavam maravilhados com a sua inteligência e as suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha, teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que eu devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dizia. Jesus, então, desceu com seus pais para Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Do Santo Evangelho, perdoem os nossos pecados. Podem assentar-se, vocês que aqui estão, por gentileza. Queridos irmãos e irmãs, neste sábado, o nosso coração se alegra no coração imaculado de Maria. Ontem a igreja solenemente louvava e bendizia ao nosso Criador pelo coração sagrado do nosso Redentor. E a alegria do nosso coração no dia de ontem era perceber que Deus tem um coração humano, um coração igual ao nosso. Mas esse coração humano que está no seio da Trindade, sagrado coração, fornalha ardente de amor, que santifica tudo que ele toca e que transforma todos aqueles que a ele recorrem com confiança, só ganhou vida, só foi gestado por causa de um outro coração. Um coração, vamos dizer assim, que bate na mesma sintonia do Sagrado Coração de Jesus, que estão quase que uníssonos ao irradiar ternura, paz e amor. E esse coração é o coração de Maria. Por isso, no dia de hoje, a gente se lembra. Se em Deus há um coração de carne, esse coração foi gerado no ventre de uma pessoa humana. Mas só foi gerado nesse ventre porque o coração desta pessoa humana, a Virgem Maria, soube estar em profunda harmonia com o Criador. Nós falamos que o coração de Maria é imaculado, porque ele não conheceu o pecado, por graça de Deus. Vejam, mais uma vez celebrar o Imaculado Coração nos põe em sintonia lá no dia 8 de dezembro, quando nós falamos da sua Imaculada Conceição. Porque o coração de Maria não foi, vamos dizer assim, predestinado para viver a vida inteira imaculado. Padre, o senhor está quase beirando a heresia. Eu sei, eu tenho consciência do que eu estou falando, mas eu faço isso para você entender. Deus não rouba a liberdade de ninguém. Esse é um fundamento que Deus não viola. Somos livres para fazer o que bem quisermos na nossa vida. Mas não somos livres para arcar com as consequências, né? Somos livres para agir. E toda ação tem sua reação. Assumir
a responsabilidade de nossas ações é que mostra o quão adulto e quão maduro nós o somos. Digo isso porque Deus, sim, ao criar a alma de Maria, e falar de coração é falar de alma, da essência da pessoa, Deus preservou essa alma da mancha do pecado original em vista da sua própria encarnação. Mas Maria conservou-se imaculada. Ainda que ela tivesse sido preservada do pecado original, Maria era livre para virar as costas para Deus e pecar. Então, quando nós falamos do Imaculado Coração de Maria, nós falamos de um coração, sim, agraciado, mas que soube acolher por toda a vida esta graça que receberam no amor. Ouvimos no Evangelho de hoje, o coração de Maria é um coração que também sofre aflições. E a gente pode até ficar pensando assim, né? Que mãe desnaturada, que perdeu o filho com 12 anos, o menino já está grandinho, não dá para perder assim, né? Só que a gente não toma consciência. Claro, a gente estuda tão pouco as Sagradas Escrituras. Nós católicos deveríamos ter um pouquinho mais de amor pelas Sagradas Escrituras. E aí, quando a gente lembra do contexto da época, falar de caravana para Jerusalém é algo muito maior do que o que nós católicos fazemos, ou aqui para a Serra da Piedade, ou para a Aparecida do Norte. E a família inteira de uma vez. E não era de ônibus, porque nem existia. Eram a pé na maioria das vezes. E aí iam 60, 80 pessoas da mesma família, tia, tio, primo, irmão, pai, mãe, avô, tudo junto. Quem é que em família não deixa o seu filho com maior liberdade, não é? Está entre amigos, está nos de casa. E por isso que o coração de Maria e José, num primeiro momento, tranquilizou. Quando olhou para um lado, olhou para o outro, não viu Jesus, falou assim, deve estar com os nossos parentes na caravana. Mas aí a família é grande, passado um tempinho Jesus não voltava, começaram a perguntar um por um, viu Jesus, viu Jesus, viu Jesus, não viu. E aí teve que voltar a Jerusalém, e encontraram Jesus onde? No templo, ensinando os doutores da lei. E aí, o Evangelho conclui dizendo que José e Maria não entenderam muito daquilo ali, não. Olharam para aquilo lá, escutaram o que Jesus diz, mas não entenderam. Mas, olha como que o Evangelho conclui. Sua mãe, a Virgem Maria, conservava tudo isso no seu coração. O coração de Maria é um coração que às vezes, como o meu e o nosso, não entende o que acontece na nossa vida. Tem coisa que nos acomete que a gente sabe explicar. Foi porque eu fui cabeça dura, fiz isso e agora estou recebendo isso. Agora tem outras coisas que a nossa vida tem que a gente fala assim, eu não sei por que isso me acontece, nem sei como resolver isso. Mas Maria guardava no seu coração. O guardar de Maria não é simplesmente ficar remoendo aquilo, mas é um guardar no coração com confiança em Deus. Por isso, olhando agora, nesta manhã, para o Imaculado Coração de Maria, nós precisamos pedir a Deus a graça de, no nosso coração, maculado por tantos erros e limites, vivermos a graça que Maria viveu, de uma confiança incondicional em Deus, capaz de fazer com que eu e você não percamos a serenidade, a ternura, a paz e a compaixão, mesmo diante das adversidades. Ao mesmo tempo, meus amados irmãos, olhar para o coração de Maria é redobrar no nosso coração uma confiança, porque nesse coração de Maria nós encontramos um coração humano como o nosso, mas que sabe confiar em Deus
e interceder pelas nossas necessidades. Por isso, se nos custa ainda hoje ter um coração que guarda os acontecimentos da vida à luz da fé, se nos custa ainda hoje viver uma vida conforme a graça, não tenhamos medo de pedir ao materno coração da bem-aventurada Virgem Maria para que faça o nosso coração um pouquinho mais semelhante ao coração dela, que é igualzinho ao coração de Jesus. Igualzinho na matéria, porque é carne da mesma carne, mas igualzinho no amor, na caridade. Se nós soubermos confiar nesse imaculado coração, nós triunfaremos com este coração. E esta promessa, termino dizendo, foi a promessa que a Virgem fez em Fátima aos pastorinhos. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. O triunfo do coração de Maria vai se dar quando eu e você, como ela, soubermos ouvir a palavra de Deus, colocá-la em prática na nossa vida e assim viver cada dia, mas vivendo cada dia na ótica do amor, pautado pela fé, para um dia chegarmos ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Fiquemos de pé e com confiança apresentemos ao Senhor, pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, os nossos pedidos. Juntos responderemos, por intercessão do Imaculado Coração de Maria, ouvi-nos, Senhor. Por intercessão do Imaculado Coração de Maria, ouvi-nos.